Ali tá ao vivo, que você já tá ao vivo, tá? Isso, beleza. Precisa entrar na live. O Daniel entrou. O Daniel tá aí já. Olá, bom dia. Tudo bom, Kovac? Bom dia, Daniel, tudo certo? Tudo em paz? Bom dia a todos os presentes aqui que estão participando dessa live. A gente tem um tempo de 1 hora para falar com vocês, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Benjamin, o presidente, ao Antiório, Josiane, enfim, toda a equipe do Ciesp pela oportunidade de falarmos de um tema tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? O Ciesp é um co-irmão do Semesp, né? Porque eles nasceram juntos até 79, quando se dividiu em função dos temas muito mais específicos, né? Da educação básica e da educação superior. Mas, sem dúvida alguma, que a gente trilha diversas experiências em comum, como convenção coletiva, contratos de prestação de serviços. Então, é uma honra para nós, da Kovac Sociedade de Advogados, estar participando com vocês nessa live. Né? Esse tema é de uma grande importância hoje para a educação superior e para a educação básica, né? Enfim, para todos aqueles que estão vinculados à educação. E a gente sabe que no grupo de vocês aqui nesse grupo tem gente que também atua nas duas áreas, né? Por essa razão que a gente de vez em quando vai tocar também no tema da educação superior, né? A lei, ela foi a lei 13.109 de agosto de 2018, mas ela veio a vigir efetivamente a partir de 18 de setembro de 2020, né? Embora não estão sendo aplicadas multas ainda em relação à não implantação ou não aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, o fato é que Senacom, Ministério Público, ele tem atuado fortemente nessa área e já tivemos um exemplo recente de uma instituição que teve uma ação judicial em que o aluno pede 2 milhões relativamente ao descumprimento da proteção de dados propriamente dito. Então, essa lei é a lei que veio para ficar. Foi a mesma coisa quando nós vivenciamos com o Código do Consumidor naquela oportunidade. E eu lembro também a batalha que foi do Ciesp naquela oportunidade, com o professor Zé Aurélio, o Adib Salomão, né, dois personagens extremamente importantes e que já faleceram, mas deixaram sua marca importante em relação à necessidade das instituições, então, terem os seus contratos de prestação de serviço educacional para garantir efetivamente o cumprimento, principalmente das anuidades escolares, considerando todas as dificuldades que nós tivemos naquele momento, né? Então, uma coisa assim, que é extremamente essencial e deixar muito claro, porque muita gente pergunta, mas essa lei vale para todo mundo? Ou é só para empresas? Não, é para todo mundo. Ou seja, todas as instituições estão vinculadas a esta lei hoje. Não tem como fugir disso. Então, esse é o primeiro ponto extremamente importante, né? O segundo aspecto também importante, que muda bastante a vida da instituição a partir de agora em vários aspectos, né? Em relação aos contratos de trabalho, em relação aos contratos de prestação de serviço educacional, que todos eles têm que ser adequados, né? Então, isso é bastante importante frisar, né? E como também, como grande repositório de informações, as instituições vão ter que destacar principalmente
aqueles dados que são considerados sensíveis, dos dados que são considerados públicos, e é um trabalho enorme a ser feito em relação a isso, né? E com isso, acho que de importante também, é que nós lançamos um manual da Lei Geral de Proteção de Dados, que vocês vão ter acesso a esse manual por intermédio do site da própria Covac Advogados. Não vai custar absolutamente nada, são 100 páginas que coloca, enfim, tudo o que tem que ser feito em relação ao manual de proteção de dados, né? Então, eu vou passar aqui a palavra agora ao Dr. Daniel, que é sócio do escritório, que é um parceiro em tantas coisas, inclusive de um livro que nós escrevemos também, que é de grande importância, né? Que é um manual de compliance, e que é destinado às instituições do terceiro setor, sobretudo escolas da educação básica e educação superior. Então, passo agora a palavra para o meu amigo Dr. Daniel. Olá, pessoal. Bom dia novamente. Bom dia, Kovac, novamente. Vamos fazer aquele bate-papo. Eu acredito que, à medida que avancemos aqui na apresentação, né, dessa temática tão importante nesse momento, quando a gente vai conversando, a gente vai esclarecendo, né, porque a gente pode até, inclusive, tirar algumas dúvidas de alguns questionamentos que surjam aqui do chat. Bom, enfim, pessoal, como o Kovac falou, a Lei 13.709, né, ela, na verdade, ela tem um detalhe, ela é de 2018, de agosto de 2018. Então, a legislação, ela previa, né, a LGPD, o prazo de 2 anos para que as instituições, que as empresas, ano passado, o governo federal, editor da provisória, disse que tentar prorrogar o prazo, né, para a entrada em vigor da lei, só que a provisória não foi convertida em lei. Tá? Então, ao invés de entrar em agosto de 2020, ela entrou em setembro de 2020. Esse gap aí, justamente por causa da não validação da provisória. Pois bem, então, a partir de agosto, mesmo tendo 2 anos para que pudesse se adequar, as empresas brasileiras, né, como nós já conhecemos, como que funciona a dinâmica, né, elas sempre deixaram para a última hora, né, e algumas empresas, que a gente conhece, as instituições, né, as empresas não têm a mínima noção do que seja a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante trazer alguns esclarecimentos, né, a respeito dessa legislação, porque ela já está na vida das instituições e ela tem um impacto na parte consumerista, né, muito grande, e na parte trabalhista, além de ter também impacto na esfera administrativa, na medida em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela começar a aplicar as penalidades. Como o próprio Kovac já adiantou, né, já existem diversas ações. A lei entrou em vigor no dia 18 de setembro. Já houve ajustamento de ações questionando a aplicabilidade da lei. Bom, os objetivos da lei, ela visa preservar alguns direitos básicos, tá? Respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de comunicação, a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico e a livre iniciativa, livre concorrência e o direito do consumidor. Essa são os objetivos básicos da legislação. E aí, como o próprio Kovac falou, quando a lei ela repercute muito, é muito parecida com o que aconteceu no Código do Consumidor. Né? As empresas pensaram que não vão ter como cumprir a legislação diante de tantas exigências desses objetivos que foram estabelecidos. Mas, na verdade,
as empresas, elas podem, as instituições de uma maneira geral, elas têm como efetivamente proceder com seus trabalhos normalmente e se adequar à legislação. Isso não é um problema. A grande questão é que as instituições elas devem fazer essa adequação dentro do seu escopo, dentro do seu tamanho, dentro das suas características, né? E essa adequação ela deve ser feita para ontem. A lei já está em vigor. Qualquer aluno, qualquer pessoa em que a instituição tenha os dados pessoais, elas têm direitos em relação a esses dados que estejam em posse da instituição. Então, é importante, nesse momento, a gente tecer algumas características da legislação, de uma maneira muito simples, né? Existem alguns elementos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É importante que as instituições saibam. Então, tem a figura do dado pessoal. O que seria o dado pessoal, né? A informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, certo? Isso é uma característica da legislação. Titular é a pessoa natural que se refere aos dados pessoais que são objeto do tratamento. Então, temos o dado pessoal, o titular desse dado, o controlador. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes aos tratamentos de dados. Então, quando a lei entrou em vigor, todas as instituições de ensino, elas passaram a assumir a figura de controladora de dados, né? Então, elas são parte da legislação, elas passam a ser controladoras dos dados, daqueles dados que são postos à sua disposição. O operador, pessoa natural ou direito privado, que realiza tratamento de dados pessoais no nome do controlador. Porque a legislação ela fala em controlador e operador sendo pessoa natural ou jurídica. Porque qualquer pessoa natural que seja detentora, por exemplo, de uma conta do Instagram, ela é responsável pelos dados pessoais que são colocados à sua disposição. Então, a legislação aplica-se também às pessoas físicas, né? Então, tem o controlador, que é a pessoa a quem compete as decisões sobre o tratamento de dados, e o operador, que é a pessoa física ou jurídica, a quem realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. A gente vê, por exemplo, quando uma instituição de ensino passa dados pessoais para algum terceirizado que atua em seu nome, esse terceirizado pode se enquadrar na figura de operador, né? A gente dá um exemplo muito comum, que é a figura do contador, né? As instituições encaminham dados pessoais para o contador está fazendo um trabalho em nome do controlador. Então, o contador seria o operador nesse caso. É claro que existem diversas discussões para saber o que seria operador e o que seria controlador. E o tratamento, né? O tratamento é a operação realizada com os dados pessoais, a que se refere à coleta, olha só, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração, ou seja, tudo que os dados são postos à sua disposição, a instituição ela tem o dever de dar um tratamento especial para aqueles dados, né? O âmbito de aplicação seria das pessoas naturais e jurídicas do Brasil, né, que coletem os dados, e a autoridade nacional seria um órgão de administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. A ANPD ela vai poder aplicar as sanções para todas as pessoas físicas ou jurídicas, né, que devem fazer o tratamento de dados, só que ela não está ainda, ela já foi criada, já foi construída, já possui os membros, mas ela só vai atuar a partir de junho, certo? Então, na verdade, ela já possui um grupo de trabalho, já está fazendo diversos atos normativos, mas ela não está aplicando as penalidades ainda. O fato é que, na lei geral de dados, existem algumas características próprias, né, como o próprio dado pessoal. O dado pessoal, como a gente já disse, ele é basicamente tudo aquilo que possa expor a pessoa, tudo que constitua como elemento identificado
da pessoa física, da pessoa natural. E, concomitante ainda, a legislação ainda prevê a hipótese dos dados pessoais sensíveis, que são dados que a legislação especificou, são dados que devem ter um tratamento especial. Então, exemplos, né? Dados de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização. É importante. Existem os dados pessoais de crianças e adolescentes, né? Então, todos os dados pessoais de crianças e adolescentes e os dados pessoais sensíveis, eles devem ter tratamentos específicos. Nesse caso, para a utilização dos dados pessoais de crianças e adolescentes e também dos dados pessoais sensíveis, é necessário que o controlador sempre utilize, peça o consentimento, né? O consentimento específico em relação àquele dado que é utilizado pela instituição. A gente sabe, né, Kovac, que as escolas, elas têm... e aí eu vou contar uma coisa muito curiosa que, de fato, acontece. As escolas, elas captam os dados pessoais das crianças e dos adolescentes, né? E muitas vezes elas não se dão conta da necessidade de fazer a adequação necessária para resguardar, para se resguardar não somente esses dados, e também se resguardar da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou te dar um exemplo muito curioso que aconteceu recentemente. Na escola dos meus filhos, a escola pediu uma anamnese na parte de saúde das crianças. E essa anamnese ela é feita de forma online. Então, os pais, né, iam preencher as informações. Só que é o seguinte, era o preenchimento das informações, só que não existia em canto nenhum desse preenchimento o pedido você para dizer o seguinte, olha, nós estamos coletando esses dados para essa finalidade, não existia, entendeu? Então, não existia a especificação da finalidade, né, e nem o consentimento específico sobre aquele pedido, aquele dado pessoal. Simplesmente coletado. Né? Então, é possível fazer isso? É possível. Só que é necessário tomar se certificar de alguns cuidados, de alguns procedimentos, para não só para resguardar os dados dos alunos, né, que são crianças, né, nesse caso, mas também resguardar a instituição em virtude de uma alegação de descumprimento da legislação. Né? Isso aí é algo que a gente tem visto como bastante comum. Né? E com o surgimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Com o surgimento da LGPD, surgiu também os direitos do titular. Né? Qualquer um, né? Nós temos uma legislação passou a emitir que comprova. Então, por exemplo, eu ou qualquer pessoa, nós temos o direito de ter a ideia da confirmação desses dados, ou do tratamento dos dados. E isso não ocorre, muitas vezes. Né? Por quê? Porque as instituições não sabiam que isso é uma obrigação. Acesso aos dados é um direito. Né? Correção de dados incompletos, inexatos, anonimização, bloqueio e alienação de dados. Né? São direitos de qualquer uma pessoa. Imagine o pai, o aluno... Daniel? Oi? Daniel, o teu vídeo está cortando. Certo. Deixa eu ver se melhora aqui, Kovac. Só um segundo. Estão sugerindo aqui, eu acho que talvez vamos tentar restabelecer aqui a conexão. Acho que é mais fácil para tentar viabilizar, porque realmente está cortando bastante. Eu mudei aqui. Melhorou?
Ainda está cortando ou melhorou? Não, melhorou. É que eu troquei a conexão aqui. Deixa eu ver se melhora. Agora melhorou. Pronto. Então, dentre os direitos, né, que surgiram os direitos dos titulares, né, como eu falei, existe os direitos da confirmação da existência do tratamento, né, como eu falei, acesso aos dados, correção dos dados incompletos, inexatos, desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados, portabilidade dos dados, eliminação dos dados pessoais tratados sem consentimento, né? E a revogação do consentimento. É importante dizer isso, pessoal, porque vários desses direitos, eles podem ser exercidos pelos alunos por intermédio dos seus pais, né? Então, na medida que um aluno sai de um colégio, por exemplo, Kovac, os pais podem muito bem dizer o seguinte: olha, eu não quero que a instituição fique com os dados de anamnese de saúde do meu filho, certo? Tem um colega que pediu aqui para retornar aquele exemplo da escola dos meus filhos. Vou retornar aqui. O exemplo foi, na escola, eles pediam a anamnese, eles davam uma anamnese para que os pais fizessem da parte de saúde, via sistema. Então, nós tínhamos que preencher os dados de saúde via sistema dos nossos filhos. Então, nesses dados, nós colocamos as informações relacionadas à saúde. Só que no site, nessa parte onde a gente prestava essas informações, não existia o motivo, não existia a informação da razão desses dados, do tratamento desses dados, nem muito menos o pedido de consentimento expresso em relação à utilização desses dados, né? Isso é uma falha e uma exposição muito grande. É possível fazer isso? É possível, sim, desde que faça isso de maneira correta. Não é? Então, Daniel, Oi, Kovac. até complementando, né? Você vê que a figura do consentimento hoje é o principal em toda essa relação, né? Porque o consentimento não se resolve simplesmente numa cláusula de contrato em que a pessoa consente todo tipo de informação a ser dada. Pelo contrário, o consentimento tem que ser realizado por escrito, individualizado, exclusivamente em relação ao tema a ser tratado, seja a origem religiosa, que professa. Então, isso é extremamente importante. E pensando o seguinte, né, que esse controle não é só do aluno que está na escola. Ou seja, o tratamento vai ter que ser feito. Eu vou dar um exemplo aí do Mackenzie, né, que tem quase 140 anos. Imagina a quantidade de informação que tem que ser tratada em relação a todos os alunos, né, que participaram. Tanto que hoje a concepção da publicidade, da propaganda e tudo mudou bastante. Antigamente você pegava os dados, ia no colégio, pegava os dados, né, e depois oferecia aí para fazer o curso do ensino médio, essa coisa toda. Hoje não, o pai tem que dar o consentimento em relação a isso. E eu tenho visto algumas experiências curiosas. Por exemplo, você vai fazer um exame médico, depois o médico, o hospital entra em contato pedindo a sua autorização, por exemplo, para utilizar aqueles resultados para pesquisa. Se eu falar que eu não quero, eles não podem fazer, né? Então, você vê que as empresas, de uma maneira geral, elas já estão se adaptando, né? Farmácia, a gente vê nesse sentido. Eu fui colocar meu carro para fazer a avaliação dele, né? Enfim, o que tem que ser feito no carro a cada 6 meses, né? A manutenção dele. E depois veio, tinha uma pesquisa e nós podemos usar essa pesquisa, né? Então, ou seja, está todo mundo com cuidado e escola, então, nem se fala, né? Até porque, no caso da educação básica, todo esse consentimento tem que ser feito pelos responsáveis, né? Pelo aluno. Ô Kovac, e tem uma coisa muito curiosa, porque quando nós conversamos com o mantenedor, né, e aí a resposta que eles dizem geralmente é o seguinte: não, mas isso aí está no meu contrato, né? Porque o contrato educacional é um contrato de adesão, né? Não, o pai ele assina lá o contrato e tem todas essas disposições lá no contrato. Sendo que o consentimento ele deve ser inequívoco, ele tem que ser específico para que determinado tratamento tem que ser dado.
como no caso aí do exemplo relacionado com os dados de saúde. Então, não basta estar no contrato, tem que ter um consentimento expresso, né? E Então, fora, né, Daniel, o controle, e fora o controle que tem que ter, porque o consentimento pode ser dado hoje e depois esse consentimento pode ser retirado. Não quer mais que forneça. Vamos imaginar, Exato. por exemplo, o caso de um professor que hoje ele permita que diga que ele é sindicalizado, que pertence a tal partido, etc. De um dia para outro ele fala, agora não me interesso mais que coloque essa divulgação, que tenha essa divulgação sobre os meus dados. Né? Então é interessante o controle desse consentimento. Né? Você tocou até numa situação bastante curiosa, que é a questão do professor. Isso tem acontecido bastante, principalmente em relação às aulas remotas, né? As instituições, muitas delas, não estão fazendo o tratamento correto em relação ao direito de imagem. A imagem é um dado pessoal, né? Um dado pessoal que deve ter o tratamento específico, né? Então, bem lembrado em relação a essa questão do professor. A gente tem acompanhado bastante esse tipo de situação. Bom, você quer ver outra coisa que é normal, Daniel? E a gente está colocando exemplos aí, porque a casuística é importante, né? O site da instituição, você coloca lá a relação dos professores que dão aula, etc. Teve professor que já saiu, às vezes continua, etc. E você precisa, inclusive, pedir autorização para que esteja, né? Que tenha o consentimento para poder explorar aquela imagem. Né? Exato, exatamente. Bom, com relação a esses direitos, né? Com os direitos também, as instituições, as empresas de uma maneira geral, elas têm que ter alguns requisitos para fazer o tratamento de dados. Né? Então, o primeiro requisito para que a instituição faça tratamento de dados é o próprio consentimento, né? Fornecimento do consentimento. Mas aí as instituições perguntam, mas, poxa, eu vou ter que pedir consentimento para utilizar o dado pessoal para tudo? Né? Não. A questão é que a instituição ela tem que saber quais são os requisitos de tratamento para cada dado específico e qual a sua finalidade. Aí eu vou dar um exemplo, por favor. Quando a escola pega os dados do professor, por exemplo, encaminha para a Secretaria de Educação, ou mesmo para o Ministério da Educação, a instituição não é obrigada a pegar o consentimento desse professor. Né? Por quê? Porque, dentre os requisitos de tratamentos que são previstos pela legislação, está o cumprimento da obrigação legal e regulatória. Então, se a instituição tem a obrigação de prestar essas informações da escola dos professores para a Secretaria de Educação, ou mesmo para o Ministério da Educação, o fato é que não necessariamente será necessário, obrigatório, pegar os dados, o consentimento dos professores. Para isso, no entanto, é necessário dar o conhecimento do professor, né, que os dados deles estão indo para o Ministério da Educação ou para a Secretaria de Educação. E a legislação estabelece diversos requisitos, né, para o tratamento de dados. Então, um consentimento, outro para cumprimento de obrigação regulatória, para quando é requerido pela administração pública, né, para execução de políticas públicas, contratos ou convênio, para a realização de estudos por órgãos de pesquisas, né, garantindo sempre a anonimização de dados. Quando é necessário para a execução de contrato ou procedimentos preliminares, né, ou seja, você vai executar um contrato, você não vai precisar do consentimento dele para executar. Né? Para o exercício regular de direito em processo judicial, administrativo judicial ou arbitral, né? Para a proteção da vida ou da integridade física do titular do terceiro, tutela à saúde, né? E mais um requisito, que é para atender, e isso aqui é onde que dá, dentre os diversos requisitos, tem um que chama bastante atenção, que é um requisito chamado, é um requisito para o tratamento, que é para atender os interesses legítimos do controlador. Então, o que seria interesse legítimo? Né? É o que a gente pergunta. Aí é algo onde vai cair na jurisprudência, onde vai ter algo que ainda vai ser consolidado, inclusive pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu vou dar um exemplo muito simples. A instituição, em geral, as escolas, elas têm contratos com bancos, né?
tem um convênio com o banco específico. Então, tem um contrato com o banco, e aí o que ela faz? Ela pega os dados pessoal do professor e diz assim, eu vou encaminhar para o banco, porque eu vou pagar a esse professor por intermédio desse banco. Aí eu pergunto, é obrigatório que a instituição pegue o consentimento específico do professor para encaminhar os dados dele para o banco? Não, porque isso é considerado como legítimo interesse da organização, certo? E mesmo porque o banco ele também assume a responsabilidade em relação ao vazamento de dados. E o professor ele vai receber por intermédio desse banco. Então, nesse caso, não é necessário pegar um consentimento específico, mas é necessário saber como dar o tratamento específico para esses dados pessoais que são encaminhados para o banco. Legítimo interesse do controlador. Isso é algo que ainda vai ter muita discussão, viu, Kovács? Essa questão. Daniel, até para acrescentar, né, como a atividade de educação ela é extremamente regulada, né, a educação formal, tanto na educação básica, educação superior, obviamente que por ser regulada e porque a educação é um direito subjetivo de extrema importância, o Estado trata de fazer as políticas públicas baseadas em dados. Então, óbvio que todos esses dados que são vinculados ao interesse, seja da Secretaria Estadual, do INEP, do Ministério da Educação, deve ser encaminhado, sim, é um direito e precisa ser encaminhado. Agora, só a título de exemplo, há anos atrás, o que aconteceu com o INEP, né? O INEP acabaram utilizando os dados dos alunos para fazer campanha política, né? Então, muita gente fala assim, qual é a responsabilidade da instituição? A responsabilidade dela é de não fazer o vazamento. A partir do instante que ela entrega para a autoridade, a partir daí é a responsabilidade dessa autoridade de não vazar, né? E a gente tem muitos dados a serem tratados com relação aos alunos, né? Exatamente, exatamente. Com essa questão de vazar, a legislação também, ela estabelece as medidas de segurança. Aí é onde a Lei Geral de Proteção de Dados, Kovács, onde ela se assemelha muito ao compliance, né? Porque existem medidas que são criadas para mitigar o risco, né? Então, primeira coisa, quando o controlador identifica o vazamento de dados importantes dentro da instituição, e é por isso que a regra a instituição tem que se proteger, né? Mas a gente sabe, a gente tem conhecimento, a gente tem ciência de que de acordo com o que a gente acompanha no dia de hoje, é muito complicado preservar dados pessoais, porque tem sido um alvo de ataques, hoje em dia a gente acompanha bastante, né? E que, se houver uma comprovação, o controlador ele deve comunicar, né? Ele faz um relatório de impacto, né? E esse relatório ele deve ser apresentado à autoridade, que aí vai relatar, vai verificar a gravidade do incidente, né? E qual é a repercussão disso. Isso, inclusive, Kovács, ela vai, com certeza, minimizar a aplicação de multas, aplicações de processos judiciais, entendeu? É uma forma proativa que o controlador deve se ater em relação à proteção dos dados. Isso aí é regra de compliance. Você primeiro se resguarda e, se você detectar uma falha, aí sim você tem como estabelecer procedimentos para mitigar esse risco. E pegando essa deixa, né, Kovács, só para deixar bastante claro, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela passar a atuar, de fato, a legislação prevê a aplicação de algumas sanções, que elas vão desde de advertências, né, a obrigação da instituição divulgar o incidente, né, a eliminação de dados pessoais e multas que vão de 2% do faturamento da pessoa jurídica, olha só, até um total de 50 milhões por infração, né? E essas... Detalhe, é por inflação. Por infração. Então, vocês imaginam que isso envolve em termos de dinheiro aí, né? E isso não inibe, diga-se de passagem, as ações judiciais, viu? A aplicação das sanções não inibe. É claro que se a autoridade verificar
que houve, de fato, o descumprimento da legislação e aplicar uma sanção, nada obsta que o titular do dado, ele considerando prejudicado, né, ele possa acionar. A gente acompanhou ano passado, tem uma operadora de seguro aqui no Brasil que teve um vazamento de dados dela ano passado, foi antes da legislação, né? Essa questão foi muito curiosa. E a instituição, e essa empresa, ela detectou que o vazamento só ocorreu, para os últimos contratos, né? Foi logo no início da pandemia, os contratos de seguro de vida, né? E vazou tudo, todos os dados, bancário, vazou tudo. E aí, o que foi que ela fez para mitigar o risco? Já que não tinha a autoridade nacional, ela falou o seguinte: olha, para aqueles que foram prejudicados, porque você não sabe a intenção do que vou fazer com seus dados, né? Ela falou: olha, eu vou te dar uma conta do Serasa Plus, top do Serasa, por 2 anos. Ou seja, ela passou a responsabilidade para o dono dos dados, né, o proprietário dos dados, para ele verificar se o nome dele for utilizado para abrir conta, para fazer outro tipo de coisa, entendeu? Ou seja, foi um tipo de procedimento absolutamente absurdo, esdrúxulo, né? Mas que a utilização de dados, hoje em dia, traz um prejuízo gigantesco para as organizações, a gente sabe disso. Agora, imagina, vazou dados e a empresa, porque ela fez para mitigar, diminuir, não vou nem dizer mitigar, porque o prejuízo já aconteceu, deu para que o dono do dado, o proprietário do dado, fizesse uma consulta se o seu nome estava sendo utilizado. Isso é coisa do Brasil, né? Mas esse é o procedimento que estão querendo encerrar, né? Que estão querendo, com a LGPD, que estão querendo inibir, né? Então, como Daniel, falei... como a atividade educacional é muito sensível à imagem, né? Ou seja, qualquer infração tem que se dar a publicidade da infração, isso é terrível para a instituição, né? Porque imagina, por exemplo, o pai do aluno sabendo que foi vazado um dado sobre um aluno da escola. Automaticamente, com a publicidade desse assunto, o que vai fazer com que aquele pai comece a desconfiar da instituição. Ou seja, eu acho que a dobrada aí do problema está nisso, né? Porque além da multa, eu acho que a publicidade para a instituição de ensino é uma das piores coisas que tem em relação à sua imagem, né? Exatamente, exatamente. Por isso que a legislação, né, ela já deixa clara a respeito da necessidade de adoção de boas práticas, né? Boas práticas de governança e compliance. Isso aí está muito claro na legislação. Ela explica isso, né? Ser proativo, né? Não ser reativo. Depois que já aconteceu, a questão não é somente do prejuízo imediato, mas a questão do próprio nome da instituição, né? Agora, até sobre o aspecto disso, é importante, quando você fala da governança, porque a governança é que vai definir, inclusive, o tipo de aplicação de penalidade. Uma coisa é a instituição demonstrar que ela fez todos os esforços necessários para implantar e houve algum problema de origem cibernética, por exemplo, que sofreu um vazamento. Mas a instituição demonstrando que ela tem essa governança e que ela tem as práticas todas e no caso concreto consegue demonstrar, evidentemente que ela vai ter minorado a sua pena, né? Por isso que uma coisa que eu queria ressaltar é que às vezes a instituição, quando fala assim, vamos implantar a LGPD, quem que vai ser o responsável? É muito comum eu ouvir assim, a educação básica é o secretário da faculdade ou alguém de TI, né? E na realidade, essa implantação é multidisciplinar, né? Você precisa ter pessoas de diversas áreas que se entendam, primeiro, os aspectos de natureza regulatória e que são dados como eles têm que ser tratados, mas também, claro, tem que ter uma segurança cibernética para isso, né? E às vezes o que é pior, às vezes busca uma solução caseira, né? Eu vou pegar alguém de TI aqui que vai resolver tudo isso. Então, esse é um ponto bastante sensível, né? E a instituição, o que a gente sempre recomenda é o seguinte:
crie um comitê para isso. Como foi falado, o ideal, para aquelas instituições que já têm compliance, esse comitê vai ficar debaixo do compliance, que é um programa de integridade mesmo, né? Mas se ela não tem ainda o compliance, ela começa com um comitê criando e tendo um responsável para isso, para que tenha condição de fazer uma implantação realmente como determina a lei, né? Exatamente, exatamente. É necessário fazer esse procedimento, sim. O Kovac, fazendo uma restrição, considerando o horário, né, mas em relação às peculiaridades para as instituições de ensino, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se aplica ao tratamento de dados exclusivamente acadêmicos, né? É claro que a legislação ela traz uma exceção aos dados acadêmicos, ou seja, não é que a instituição ela não é responsável por expor, mas a questão é que os dados acadêmicos eles são bastante regulados, né? Então, além de ter uma ressalva em relação a isso, né, os dados acadêmicos eles têm um tratamento diferente, não são considerados como os dados pessoais sensíveis. É claro que se uma instituição vazar as notas de um aluno, né, isso aí pode, com toda certeza, pode interferir, pode ser considerado como um dado pessoal que seja objeto de um questionamento, enfim. É algo que as instituições devem ter, mas a legislação é bastante clara em relação a isso. Como eu falei logo no começo, né, Kovac, nas peculiaridades das instituições de ensino, elas têm duas abrangências nas instituições. Uma relacionada com a peculiaridade em relação à parte consumerista, né? Qualquer aluno, se sentir lesado por descumprimento da legislação da LGPD, pode acionar a instituição invocando o Código de Defesa do Consumidor, concomitantemente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é que está previsto na legislação. E o outro é uma repercussão de ordem trabalhista, né? A utilização de dados pessoais dos professores sem o devido tratamento. Na verdade, nós já estamos enfrentando isso, né, Kovac? Já temos ações, já existem ações trabalhistas em relação a isso aí. Em relação às implicações de ordem consumerista, já existem ações ajuizadas em face de instituições de ensino, né? Semana passada, nós nos deparamos com uma ação civil pública, né, ajuizada por uma associação, né, de defesa do consumidor, em que cobra uma multa de R$ 2 milhões, nesse caso, e tendo como fundamento o simples não cumprimento, a não adequação da legislação a essa instituição, a essa determinada instituição. A ação, para ser muito franco, a ação está muito mal elaborada, dá para constatar que eles estão, o autor, né, a associação está fazendo um teste do produto, né, Kovac? Vamos ver se essa ação funciona, né? Porque é uma ação sem pé nem cabeça, as pessoas não entendem a dinâmica da legislação para entrar com uma luta como essa, e não tem reflexos imediatos em relação à aplicação de sucumbências, né, o ônus sucumbencial em virtude de uma ação dessa, muito irresponsável, diga de passagem. Né? O fato é que existem essas ações que estão se proliferando, né, pela simples não adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, dentro da instituição, no momento de implementar, Kovac, é importante que a instituição ela entenda o ciclo de vida dos dados dentro de sua organização. Então, isso leva em consideração o seu tamanho, o seu objeto de... eu sou de educação infantil apenas, né? Tem as organizações que, além de educação básica, também tem o ensino superior. É obrigatório você entender o ciclo de vida dos dados, né? Como que o dado ele entra na instituição, como que é feito o tratamento dele, para onde que ele vai, né? E com o tempo que ele fica lá. Então, como os dados são coletados, são tratados, armazenados, quais os processos de negócio de tecnologias que são utilizados, né? Os pontos de atenção, porque não se iludam, tudo é dado pessoal,
tudo é dado. As pessoas imaginam, que o dado pessoal seja totalmente aqueles que estão lá na internet. Na verdade, não. O dado em papel é um dado pessoal. Então, o pai vai fazer uma matrícula, entrega diversos documentos, coloca lá numa pasta, a pasta fica lá na frente, na secretaria acadêmica, muitas vezes, expor aquele dado. Então, é necessário Daniel, eu acho que o que você está colocando é uma coisa extremamente importante pelo seguinte: a cultura das escolas ainda ela tem muito uma cultura de papel. Então, que é a famosa política da mesa limpa, né? Não adianta você ter todos os dados armazenados com a segurança e tudo mais e ficar aquela tonelada de papéis na mesa de dados que estão sensíveis, que não podem ser divulgados, mas que qualquer um pode ter acesso, né? Isso é um dos grandes riscos hoje. Quer dizer, a política de mesa limpa é algo fundamental. Eu até sugiro, Daniel, assim, nós normalmente fazemos essa palestra em 1h30, com debate e tal. Mas como é uma live e tem um limitador de 1 hora, a gente tem praticamente 10 minutos, a gente queria colocar para vocês agora o que fazer, né? Que eu acho que é mais importante também que vocês levem uma lição de casa. Exato. Bom, primeira coisa, Kovac, que como a gente falou logo no início ali, além de entender o ciclo de vida, né, as instituições, elas têm uma virtude, as instituições de educação, tanto a educação básica quanto a ensino superior. Elas conhecem bastante os fluxos de informações dos dados. O problema é que falta organização, né? Então, assim, quando a gente fala isso, essa é uma boa notícia, né? A grande questão é o que fazer com essas informações que as instituições já sabem, entendeu? Então, o primeiro passo seria iniciar um processo de adaptação da organização, né? Saber, de fato, quais tipos de dados, como coletar, né? Quem são os titulares, onde as informações dos titulares são coletadas, quais são essas informações, o que fazer com essas informações, com dados, o que implica na necessidade desse dado, porque muitas vezes a instituição coleta um determinado dado, né, que não precisa coletar. Não precisa. Para que coletar, por exemplo, o exemplo que você deu, Kovac, da filiação partidária do professor? Não precisa, né? Não é necessário, né? Então, onde que essas informações, esses dados pessoais são armazenados? Quem tem acesso? Bom, a partir daí, o que fazer é exatamente isso, né? Você define, estabelece procedimentos, né? Já sabe o que fazer, né? Já sabe quais são os dados e a partir daí você começa a fazer uma adequação da legislação, né? Adequando a legislação em relação às partes de contratos, às partes de políticas internas, às partes de políticas de cookies, né? Então, são diversos procedimentos. Tem um questionamento aqui, acho que o Décio está falando, as grandes instituições tinham como prática a aquisição de leads no mercado. Será possível continuar comprando? Quais os riscos, né? Bom, leads, departamento de marketing das instituições, elas adquirem leads, ou seja, adquirem acesso ao consumidor, vamos dizer assim, facilitando a informação. E a instituição, a partir de que capta esses leads, ela começa a mandar informações, né? A instituição vai poder captar lead? Vai poder captar lead mediante determinados procedimentos, né? Determinados procedimentos para que o proprietário do dado ele não se invadido. Se você capta um lead, por exemplo, mediante um e-mail, né? Se o proprietário do dado, né, você oferece a possibilidade de ele não querer mais receber aquilo, certo? Você não vai ter dor de cabeça em relação àquilo. As instituições não vão deixar de fazer o que elas faziam. Elas vão ter que dar um tratamento específico do que elas fazem, né? Então, no momento que a instituição faz
esse dever de casa inicial, ela deve fazer justamente a revisão de todos os seus procedimentos internos, contratos, verificação de quais os dados elas devem fazer a coleta do consentimento ou qual o tratamento específico daquele determinado tipo de dado, né? Então, é importante fazer... Por isso que vem aquela pergunta tradicional que já estão fazendo, né? Você quer receber esses e-mails relativamente a cursos, etc.? Se sim, diga sim. Se não, não. Então, a partir disso que ele diz o sim, ele está consentindo, né? Que você... E de vez em quando você tem que solicitar esse tipo de consentimento, né? Exato. Não, e aí, veja só, a questão dos livros ainda. É muito comum, né? As instituições, principalmente as instituições de ensino superior, isso acontece bastante. Eles questionam o seguinte: olha, o aluno estuda na minha instituição, ele acaba o curso, né? Eu posso continuar mandando as informações para ele, por quê? Porque tem uma pós-graduação, né? Tem um outro curso, um curso de extensão, quer fazer alguma coisa nesse sentido. Eu posso mandar até quando? Né? É legítimo interesse? Eu tenho que pedir consentimento? Né? É possível mandar, sim. Vai mandar isso para o resto para a vida toda? Não. Né? Outro dia chegou uma instituição para a gente, que aí falou lá, olha, eu tenho dados pessoais de alunos mais 20 anos. Né? Eu tenho como mandar e-mail para esses alunos que eu tenho esses dados há mais de 20 anos. Né? Aí eu falei, bom, aí você tem que fazer o tratamento de dados específicos. Você pode mandar? Pode, certo? Desde que você faça o tratamento específico em relação a isso. Então, dentro dessa questão do que fazer, também, como eu falei, tem que fazer a readequação de procedimentos internos, políticas e do fluxo de tratamento de dados. É imprescindível, pessoal, que seja feito um mapeamento de todos os dados dentro da organização. E aí é uma coisa muito curiosa. As instituições sabem dos dados, mas não sabem como que funciona dentro da sua organização. Simples. Onde que os dados tecnológicos são armazenados? Aí nas nuvens. Beleza, nas nuvens, onde? Né? Então, quando a instituição começa a fazer essa verificação, ela começa a constatar uma quantidade de dor de cabeça grande em relação a quem tem acesso, quem não tem acesso. O pessoal da área de TI tem muito acesso a informações e não é dado nenhum tratamento em relação a esse tipo de acesso que o pessoal da área de TI tem, certo? E por aí vai. Outro exemplo, quem pode alterar a nota de aluno? Qual a regra em relação a isso? Né? Dentro de sistema. Né? Por quê? Porque a partir do momento que um professor, um coordenador de determinada instituição, ele tem acesso e tem a possibilidade de alterar dados, né? A gente falou que dados pessoais, ter acesso aos dados pessoais dos alunos, ou mesmo ter acesso a alguns dados acadêmicos, né? Ele pode muito bem expor o aluno, mesmo que de forma equivocada ou mesmo sem intenção. Um exemplo que a gente viu recentemente foi um professor de uma instituição em Goiás, Kovac, que ele dava aula para a instituição, gravava a aula e colocava a aula dele depois no YouTube. Certo? Sem consentimento do aluno, sem consentimento da instituição. Né? Ou seja, o professor que estava ali para fazer esse trabalho, né, no final das contas, ele estava violando a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, Daniel, até dentro do que fazer ainda, né? Imagina que a escola faça todo esse trabalho, uma equipe bem orientada, bem engajada, ela tem que transmitir isso a todos os empregados. Senão não adianta nada. A aplicação que envolve a lei, ela tem que atingir a todos. Então tem que ter material informativo, tem que ter manual, tem que ter campanha de sensibilização, né? Tem que ter termos de compromisso em relação ao cumprimento, sobretudo em determinadas atividades, por exemplo, atividade de secretaria, né? que é extremamente importante. Né? Treinamento, exatamente.
E inserir tudo isso nas políticas, né? Porque se não tiver escrito em políticas, de nada vai adiantar. É um papel morto, né? Daniel, acho que tá falhando aqui o vídeo aqui, mas a gente tem apenas 4 minutos ainda, né? É pouco tempo, mas eu queria deixar, já mandamos para o Fiesp, o material, todo esse material que nós falamos, são vários slides, não deu para o que fazer e tudo, a gente tenha essa condição de vocês não terem essa condição de acesso a esse material, né? O manual que vocês poderão ter acesso é só acessar no site da Covac Advogados, advcovac.com.br, né? Ali você pode baixar o download e pode utilizar. Já está autorizado, inclusive, não tem nenhum problema em relação a isso, né? Então, para que a gente não encerre essa live sem se despedir aí, porque devido à interrupção automática que pode existir, ficamos à disposição de vocês. O material que o Fiesp nós encaminhamos tem lá os nossos e-mails, os nossos contatos, né? E o nosso objetivo foi principalmente sensibilizar pela aplicação dessa lei. Bom, por fim, novamente queremos agradecer o Fiesp, toda a diretoria, agradecer a vocês presentes que participaram dessa live e, como disse, vão ter esse material e, por intermédio deles, vão poder também fazer contato com vocês. Um grande abraço para vocês, espero que fiquem bem, né? Estamos vivendo um momento todo complicado, né? É feriado que é antecipado, alguns municípios com lockdown, uma grande confusão para reordenar o período letivo, com feriado, problema de pagamento de hora-aula com professor dobrado, enfim. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil, mas, por outro lado, estamos aprendendo também com esse momento, com as novas tecnologias, com a possibilidade do ensino remoto, e, sem dúvida alguma, mesmo depois de superado tudo isto, a gente, com certeza absoluta, vai ter uma escola realmente diferente, tá? Um fraternal abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Obviamente isso vai estar gravado, quem não pôde assistir, pode entrar depois no site, no Instagram do ICIESP, que vai ter a íntegra dessa live nossa.